O próximo painel é sobre primeira infância. Como o ministro Camilo Santana falou no início, está para ser lançada uma inédita política nacional integrada para a primeira infância, que traz a dimensão de governo digital como uma de suas prioridades. A ideia nesse painel é discutir, a partir das perspectivas nacional, estadual e municipal, como a inovação tecnológica pode ser fator impulsionador de melhores políticas públicas para o atendimento integral às crianças de 0 a 6 anos. Municípios e estados já se mobilizaram em iniciativas digitais com o objetivo de integrar serviços e políticas para a primeira infância, como no caso do Piauí e do Recife. Por isso, para sabermos mais sobre como esses esforços vêm caminhando e suas perspectivas para o futuro próximo, gostaria de convidar ao palco a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck. Novamente, o governador do Piauí, Rafael Fonteles. E o prefeito de Recife, João Campos. E para mediar essa conversa, gostaria de chamar a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Vamos lá, gente. E eu vou fazer essa mediação com muito prazer, porque, bom, governadora, ministro e prefeito sabem o quanto que o Todos pela Educação vem batalhando, em parceria com a Fundação Maria Cecília, batalhando muito para termos no Brasil uma política nacional integrada para a primeira infância. Não é possível que a gente não tenha esse cuidado com a infância do Brasil, porque não tem resultado possível na educação se a gente não investir desde a gestação nessas crianças. E a gente tem aqui 3 gestores públicos, lideranças públicas e lideranças políticas que têm feito um papel fundamental para avançar essa agenda no Brasil. O Brasil a gente não tem falta de regulação, de normas, a gente tem falta de ação concreta. E a gente vai falar aqui de 3 ações concretas que nasceram no Conselhão, num relatório que a gente ajudou a produzir e que está agora dando frutos reais, com políticas reais para a primeira infância. A gente ainda não chegou lá, o ministro Camilo Santana, inclusive, anunciou aqui, espero que todo mundo tenha prestado muita atenção nesse anúncio dele, ele anunciou que o Ministério da Educação fará a coordenação dessa política em nível federal, e a gente vai ter aqui a fala da ministra Esther Dweck, porque ela tem um papel fundamental nessa política, que é algo muito inovador, muito importante de viabilizar a integração das políticas de primeira infância, que é educação, saúde e assistência para começar, que é a integração tecnológica, que é a inovação tecnológica que está na base dessa entrega que será feita para as crianças e para as famílias. Eu queria pedir de novo para a gente poder baixar aqui um pouco as conversas, porque de fato faz muito eco aqui nesse espaço. Então, eu vou passar aqui a dinâmica dessa mesa e já agradecendo imensamente governador Rafael Fonteles, ministra Esther Dweck, João Campos. Eu tive a oportunidade de ir no estado, ir no município, lançar esses programas, também muitas conversas com a ministra Esther. A gente vai fazer a seguinte dinâmica, a gente vai começar com uma primeira fala introdutória de cada um deles, porque eles vão mostrar efetivamente o que está sendo feito. E aí a gente vai fazer um debate para poder falar sobre próximos passos, ambições, expectativas e tudo mais. Então, eu vou começar aqui com o governador Rafael Fonteles. Ele está com uma apresentação que ele vai espelhar ali da ilha de produção para a tela, mas, governador, fique à vontade, pode começar a tua primeira fala. Bom, obrigado, Priscila, mais uma vez, pelo convite. Cumprimentar a nossa ministra Esther, grande ministra, ajudando muito a modernizar o Estado brasileiro. E o prefeito João Campos, uma grande liderança do país,
e que tem se destacado também, sobretudo nessa área da primeira infância. Bom, no caso do Piauí, como a gente sabe, a maioria das políticas de primeira infância estão mais relacionadas aos municípios. Nosso papel nesse regime de colaboração que instituímos é apoiar os municípios para que a gente possa ajudá-los a cumprir o que determina a legislação e também o que está sendo proposto lá no Conselhão, que virou essa política de primeira infância e que terminou, portanto, gerando essa necessidade da gente colocar tecnologia a serviço do cumprimento dessas metas. Então, como aqui todos devem saber, acontecem 6 eixos, há 6 eixos para a gente observar nessa política integrada de primeira infância e pelo menos 40 indicadores que devem ser observados ao longo desses 6 anos, desde a barriga da mãe até os 6 anos de idade, para garantir essa formação integral. Então, qual foi a nossa ideia? Gerar, junto com a nossa empresa de tecnologia do Estado, um super app, um aplicativo completo, que pudesse servir aos municípios, às secretarias municipais de educação, saúde e assistência social, sobretudo, para fazer a gestão dessa política de primeira infância, acompanhando a nutrição dessas crianças, acompanhando os riscos das gestantes, o risco neonatal, as vacinas e exames necessários, a jornada dessa criança na saúde e também na educação. E a gente criou esse aplicativo chamado Piauí Primeira Infância e criamos, portanto, a oportunidade lá em Lagoa do Piauí, um município de menos de 5 mil habitantes. Para quem não sabe, o Piauí tem uma densidade populacional baixíssima, são 224 municípios, apenas 3 milhões e 300 mil pessoas. Então, a maioria dos municípios tem esse perfil, 5 a 10 mil habitantes. E o município piloto foi Lagoa do Piauí, com a prefeita Camila, um município ali próximo a Teresina. Ficava mais fácil dar esse suporte para que esse projeto piloto pudesse funcionar e a gente verificar a escalabilidade disso. Como é que, fazendo lá, quais são os custos disso, o que ficaria a cargo do município, o que o Estado poderia bancar para a gente fazer o anúncio para os 224 municípios do Estado. E a experiência nesses 2 meses e meio tem sido realmente impressionante. O que tem acontecido lá em Lagoa do Piauí. Primeiro, a gente garante a universalização do monitoramento. Todas as crianças de 0 a 6 anos estão na plataforma cadastradas, as famílias, os secretários municipais e suas equipes, por exemplo, o enfermeiro da UBS, a enfermeira da UBS, a professora da creche, a professora da pré-escola, o pessoal do CRAS, todo mundo tendo acesso e, claro, a gestão também. E o aplicativo tem os perfis, perfil para a família, o perfil para os funcionários dessas secretarias e o perfil para a gestão, para você poder, dentro da sua linha de ação, o próprio pai tomar providências, os profissionais da UBS ou da escola ou do CRAS tomarem providências e o gestor e nós também do Estado podemos tomar providências para atuar cirurgicamente para resolver. Então, eu queria demonstrar já o aplicativo, se fosse possível, e não a apresentação. Eu estou aqui com assessoria, se for possível, Priscila, a gente navegar no aplicativo seria mais importante do que a gente fazer os slides, se fosse possível, né? Então está aí o aplicativo, ele não está disponível ainda na Apple Store nem na Play Store, porque nós estamos no piloto. Então você tem aí, ó, pode passando aí, ó, aí está no perfil, se eu não me engano, é o perfil da família. Então Maria Guimarães dos Santos, está aí, é uma mãe, certamente, de uma dessas crianças, ela pode acessar aí, caderneta da criança, educação, a parte da família. Então clicou aí na parte da família, ó, vê aí o histórico de aulas, pode deixar no histórico de aulas aí, por favor, para a gente mostrar aí, ó, a presença, a criança teve presente no dia 11, no dia 12, no dia 13, já está presente, 14 não aconteceu ainda, obviamente. Volta aí um pouquinho, por favor, Lucas, para que as pessoas já vejam funcionando. A parte de vacinação, se tiver aí, por favor. Então, a criança é Luara, aí a parte de vacinação. Então, você acompanha se ela tomou a vacina BCG, a vacina hepatite B, a poliomielite, todas.
aqui não foi, está pendente, suplementação de ferro pendente, então isso já gera um alerta para que as pessoas possam tomar providências. Se puder agora botar o perfil de um funcionário da UBS, Lucas, é possível botar aí para a pessoa acompanhar. Então, a ideia é realmente materializar, Priscila, aquilo que foi pensado no Conselhão, que gerou aquela necessidade do Super App. Então, ele está entrando com outro login, já de uma pessoa da UBS. Vai colocar a senha, por favor, porque na prática fica melhor para as pessoas entenderem o que ele está fazendo no Piauí. Então, se tivesse, por exemplo, acompanhamento das gestantes que estão de alto risco, veja se tem. Pronto, então está aí o nome da pessoa, 39 anos, está com 26 semanas, foi considerado de alto risco, está aí as condições identificadas, hipertensão arterial crônica, diabetes, portanto, já entra com a necessidade de ser direcionada para uma maternidade de alto risco, que não fica em Lagoa do Piauí, fica em outro município próximo, maior, que é Demerval Lobão, então vai para lá para poder fazer o acompanhamento. Então isso gera também possibilidade da UBS e do gestor municipal, a gestora no caso, acompanhar. E por fim, meu tempo está acabando, mostrar o perfil da gestão, para a gente acompanhar indicadores. Se puder botar aí o perfil, Lucas, da própria prefeita ou da gente do governo do estado. Então está colocando aí da própria empresa de tecnologia do Piauí. Eu queria puxar os indicadores, que para quem faz política pública, nós gerimos os dados, os indicadores gerais. Então, se puder dar um exemplo aí da frequência da escola, dos riscos neonatais, no caso só tem uma criança, que é recém-nascida, que está precisando fazer o teste do coraçãozinho, então isso aciona para poder a prefeita tomar. Ela provavelmente não tem como fazer esse teste em Lagoa do Piauí, município muito pequeno, muito pobre, mas gera essa solução. E está lá, ó, georreferenciado, a gente sabe onde ela está, o endereço, para poder eventualmente fazer uma busca ativa. Se puder botar aí a questão da quantidade de alunos que estão na escola, na creche, se puder botar isso aí. Pronto, aí tem 605 crianças. Na verdade, a prefeita quis aproveitar o aplicativo para mais de 6 anos. Mas se você olhar ali 0 a 3, sobe ali, por favor. 0 a 3 anos, eu só estou com 8% das crianças na escola. A meta do PNE é 50%. Então, é um município que está extremamente deficitário nessa situação. De 4 a 5 anos, até 6 ali, que a gente deveria incluir, poderia chegar até 70%. Ainda abaixo, inclusive, da média do Piauí, que é 98%. Então, a gente pegou realmente um município com muita dificuldade, próximo de Teresina, da capital, para poder ajudá-los a monitorar isso. Então, essa é a contribuição do Estado do Piauí. Repito, ainda não sabemos os custos para escalar esse aplicativo. Isso nós vamos estar resolvendo nos próximos 30 dias. Para eu poder chegar para o prefeito: prefeito, a sua participação é essa, seu custo é esse e o custo do Estado é esse. E aí você pode implementar o aplicativo e engajar todo mundo no uso disso. Quero agradecer aqui também a Isabel, minha esposa, que coordena o Pacto pelas Crianças do Piauí de forma voluntária, mas tem ajudado muito, e isso materializa o nosso Pacto pelas Crianças. Muito obrigado. Muito obrigada, governador. Um passarinho me contou que o senhor agora é conhecido no Piauí como governador da primeira infância. Então, estou super feliz com isso. Muito bom isso acontecer no Piauí. Acho que é um grande passo mesmo para o Estado. E um outro que também é o prefeito da primeira infância é o prefeito João Campos. A última vez que eu fui lá para Recife, a gente foi para as praças de brincar, e aí a gente foi lá visitar um monte de crianças juntando. O prefeito está aí, o prefeito está aí, o prefeito está aí. Então, realmente, também um super reconhecimento ao trabalho do prefeito João Campos em relação à primeira infância, que vai muito além dessa nova iniciativa, né? Já tem um trabalho forte com CRIAR, com creche, né? Com vários espaços para a primeira infância, mas que agora acrescenta esse elemento de governo digital. Então, também queria pedir para o prefeito João Campos expor essa grande política que faz com que ele também seja reconhecido como um prefeito da primeira infância. Obrigada, João. Bom dia a todos, a todas. Saudar a ministra Esther, governador Rafael, Priscila,
É uma alegria estar aqui participando desse painel. Vou fazer uma apresentação aqui, tentar utilizar os 8 minutos para falar sobre inovação. Essa frase aí, a gente deve os direitos autorais à Priscila. Ela falou no lançamento da caderneta. Então, Recife, que é o berço da inovação, levando a inovação até o berço. O nosso marco zero, e é importante contar essa história, se deu no processo de vacinação para Covid-19. Naquele momento, a gente tomou a decisão de fazer um processo de vacinação 100% digital. Todo cidadão escolheu dia, local e horário para se vacinar. E eu entendi naquele momento que era a maior oportunidade de relação com o cidadão através do meio digital. Com isso, a gente conseguiu, à época, o que existia era o único aplicativo existente da cidade, era um aplicativo de Wi-Fi em praça, o Conecta Recife. Tinha 8.000 usuários cadastrados e utilizando a trend aí que está famosa nas redes sociais, que primeiro a gente começa e depois a gente melhora, né? Então, a gente transformou o que era um aplicativo de Wi-Fi no portal único de serviços da Prefeitura. Como todo cidadão precisava agendar a sua vacina Covid, nós saímos de uma base de 8.000 usuários para 1,7 milhões de usuários ativos no nosso portal único, mais de 800 serviços disponíveis em meio digital e 1.200.000 downloads do aplicativo oficial da Prefeitura. Numa cidade de 1,5 milhão de pessoas, 1.200.000 downloads do seu aplicativo e mais do que a população cadastrada, porque tem munícipes de outras cidades que também estão nas nossas bases. Com isso, foi possível dar 3 passos importantes. A gente criou o Conecta Zap, espelhamos o que é o nosso portal único de serviço e a partir desse momento, Priscila, a gente proibiu a criação de aplicativo ou de site na cidade. Tudo que é feito é dentro do Conecta Recife, que é o nosso portal único de serviço. É como se fosse o GovBR do governo federal. A gente espelhou todo essa carteira de serviços no WhatsApp. A gente tem um contrato de gratuidade com o WhatsApp. Fomos a primeira cidade brasileira a ter uma conta oficial. E hoje nós somos, e esse dado, Recifense tem uma mania de grandeza terrível, né? Mas esse dado é verdade. Nós somos a cidade do mundo que mais manda o WhatsApp para o cidadão. São mais de 60 milhões de mensagens, nenhuma com propaganda institucional ou com algum tipo de propaganda da prefeitura, porque a melhor propaganda é o serviço bem feito, né? Então é só o serviço. E a gente conseguiu espelhar isso no WhatsApp. Em seguida, isso foi a base para a gente poder integrar, ter essa ampla base de dados da vacinação, para integrar com as bases da educação, da assistência e saúde, para fazer o Conecta Cidadania, que é uma jornada da vida do cidadão. Com isso, nós conseguimos conectar as crianças com os responsáveis. Embora pareça algo óbvio, nós não temos caminhos diretos de conectar a criança com os seus responsáveis. Principalmente aquelas que não estão na escola, são as mais vulneráveis e as mais difíceis de ter essa base. Então, pegamos a base da vacina, a base da educação, da saúde, do CAD único, fizemos uma integração, a gente tem um IA que nos ajuda nisso hoje, para conectar a criança com o responsável. Graças a isso, a gente conseguiu ter a linha de vida do usuário. E a partir do momento que a gente sabe quem é aquela pessoa, e a gente sabe os direitos que ela tem, a gente saiu da lógica de um serviço a 3 cliques para um serviço a 0 cliques. O que é isso? Se eu sei que uma criança, esse é o exemplo, completa 2 anos de idade, e ao completar 2 anos ela tem que tomar determinada vacina, no dia do aniversário, a mãe ou o pai recebe os parabéns pelo aniversário da criança e recebe a orientação de ir em tal posto de saúde e tomar a vacina que ela tem que tomar. Quando uma pessoa completa 60 anos, recebe a sua carteira de gratuidade de idoso, sem precisar requerer em nenhum lugar. Todo direito que a gente sabe que a pessoa tem, a gente oferta. Só com isso da vacinação, a gente aumentou de 66% para 84% a cobertura vacinal, pós-pandemia, que caiu no Brasil, a gente conseguiu subir. E agora, a gente integrou tudo isso para criar a caderneta da criança do Recife. Eu queria agradecer aqui ao CIEB, ao Todos pela Educação, por essa integração. E a gente conseguiu transformar o que é e-mail físico em e-mail digital e com aplicações a mais. E mais uma vez, só mostrar, pode ver, aqui é o Conecta Recife, a caderneta da criança não é um aplicativo, é uma aplicação dentro do Conecta Recife. E aí, o que é que a gente consegue fazer? Dentro da caderneta,
a gente tem os marcos do desenvolvimento. É uma das aplicações. Então, pode ver aqui na tela, a gente tem, para cada idade da criança, quais são os comportamentos típicos, e a família pode registrar aquilo para fazer um álbum da criança e registrar qualquer tipo também, enfim, de dúvida, ou de curiosidade, enfim, de momento feliz, o que quiser pode registrar nos marcos do desenvolvimento. Temos também, na tela seguinte, pílulas de conhecimento. Então, isso é muito importante, principalmente no pré-natal. Aqui está um exemplo, onde a gente vai informando qual é a característica daquela etapa da gravidez, qual é o comportamento esperado. E qualquer dúvida, a pessoa também pode entrar no chat e fazer, tirar essa dúvida e fazer esse registro. Aqui está só o exemplo do pré-natal, mas na verdade isso funciona para várias etapas da criança. E a caderneta prevê do 0 até os 10 anos. Um outro ponto importante é que a gente consegue integrar todos os dados da saúde dentro da caderneta da criança. Aqui, por exemplo, está o histórico de vacinas. Então, quais são as vacinas que devem ser tomadas, o que foram tomadas. A gente vai já está também a parte de diagnóstico, de exames, o histórico de atendimento, tudo numa única caderneta. Em seguida, a gente tem dados da educação, então, matrícula escolar, frequência escolar, histórico, desempenho, nota, evolução, média da turma, aí o calendário com a frequência escolar. O que é mais importante? Muitas dessas informações a gente já tinha, a gente já utilizava isso na nossa base. O que a gente está fazendo é uma integração plena. E essa integração, ela vai funcionar de forma censitária. Então, não vai ser apenas para um grupo específico. As mais de 180 mil crianças da cidade do Recife vão ter essa aplicação, independente se estão na rede pública ou não, se estão na escola ou não. Do 0 aos 10 anos, a gente vai ter universal na cidade esse compilado de todas as informações da criança. Quem acessa são os responsáveis que são cadastrados, vinculados a essas crianças. E vamos dar outros passos seguintes, que é poder seguir as integrações, principalmente com a assistência social, a próxima meta nossa, os programas sociais, BPC, Bolsa Família, e poder fazer disso uma grande integração. E um grande ponto aqui é que a gente está fazendo tudo isso com a coordenação conjunta do todos, do CIEB, para o que já é hoje um material nacional, físico, ele acontecer de forma digital, então poder ter ali um plugin muito fácil para os municípios brasileiros e facilmente ser replicado como uma política nacional, tendo em vista que as cidades já praticam isso hoje e está sendo feito alinhado com essas diretrizes nacionais. Então, só agradecer, terminei aqui a apresentação, mas mostrar que fazer um governo digital é principalmente dar a oportunidade de não deixar ninguém para trás, de ter a capacidade de fazer um governo de alta precisão de cunho social. É utilizar a tecnologia para chegar naquele que, se a tecnologia não tiver, ou o dado não tiver, ele certamente não vai ser atingido. Então é isso. Priscila, obrigado mais uma vez. É espetacular porque a gente viu aqui 2 exemplos de aplicativos, de uso do governo digital já chegando na ponta, mas justamente com esse foco de viabilizador. A política de verdade é a política que está acontecendo de verdade para a criança, é a creche, é a vacinação. Mas como que a gente viabiliza isso tudo de forma integrada? Essa sempre foi uma grande dificuldade, e com isso eu passo a palavra então para a ministra Esther Dweck, porque a ministra, ela, como ministra da inovação, ela está justamente responsável no governo federal em tornar esses 2 grandes exemplos que a gente acabou de ouvir, de ter acesso, de forma nacional, porque obviamente a gente tem um governo estadual espetacular, um governo municipal espetacular, mas a gente não pode depender disso, a gente precisa do governo federal fazendo a sua parte para chegar em todos os estados e municípios brasileiros. Então, ministra, por favor, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Priscila. E aqui também queria cumprimentar o governador Rafael, o prefeito João Campos, porque eles têm sido, de fato, exemplos muito importantes em várias áreas, principalmente na área de governo digital. E o próprio governo federal se inspira muito nos exemplos feitos por esses estados. A gente fez questão de lançar no Piauí a Estratégia Nacional de Governo Digital, justamente pelo avanço que o Piauí teve nessa área.
Recentemente, a gente lançou, junto com o prefeito João Campos, uma plataforma que era da prefeitura de contratações. A gente escalou isso para nível nacional, disponível para todas as prefeituras, estados, do Brasil inteiro. Então, a ideia nossa, o foco que o presidente Lula dá muito é na integração federativa. E talvez a primeira infância seja um exemplo, como a Priscila falou muito, e agradecer também a todos os membros do Conselhão que estão aqui em nome da Priscila, que realmente trouxe essa como uma pauta fundamental. E, de certa forma, o Conselhão tem esse papel de ir provocando o governo federal, trazendo as pautas prioritárias, trazendo que a sociedade civil acha que o governo federal deve se concentrar, e essa, sem dúvida, veio nessa linha, né, Priscila? E a gente, obviamente, é uma questão de integração federativa, integração intersetorial, como foi já apresentado pelos dois aqui, envolve saúde, educação, assistência, justiça também, a gente envolve uma série de ministérios e de áreas prioritárias, direitos humanos. Então, quando a gente começou, a partir dessa provocação do Conselhão, a botar esses atores todos juntos, a gente começou a ver a possibilidade de como a gente poderia fazer isso nacionalmente. O próprio governador falou que ele está fazendo um piloto no município e a gente tem também na nossa Constituição essas competências definidas de forma compartilhada, mas muitas vezes a prefeitura tem uma série de dados que estão na prefeitura, o estado tem outras, o governo federal tem outras, e cabe ao governo federal justamente, ainda mais nesses sistemas, que são sistemas tripartites por natureza, né? São sistemas que, por mais que você tenha uma competência específica da prefeitura, do estado, o governo federal no fundo, é o grande gestor das políticas. Se ele não coordenar as três esferas, a gente não consegue chegar na ponta, né? Então, para a gente, foi muito importante essa provocação. E aí eu queria mostrar aqui um pouco para vocês o que a gente está fazendo, mas até começando por uma coisa que foi uma provocação do presidente Lula, que ele tem chamado da base de dados do Brasil, né? Ele tinha uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, e inteligência artificial é dados, basicamente. Ele falou, mas cadê os dados? Às vezes cada ministério tem seu dado, às vezes cada prefeitura tem seu dado, e esses dados não estão integrados. Então, a gente está trabalhando numa coisa que, obviamente, é uma base para fazer a primeira infância, mas eu queria só falar que a gente está fazendo isso de uma maneira ampla no governo, né? O que a gente está chamando de infraestrutura nacional de dados, e a gente percebeu que tinha uma preocupação muito grande com o lado esquerdo aqui, de privacidade, segurança, ambiente tecnológico, que são essenciais, mas ninguém olhava para o lado, bom, eu olhando aqui estou no lado direito, mas de vocês não sei se está do lado direito também, mas da parte de qualidade, da interoperabilidade, de como você usa, e uma coisa que para mim era básica, é a catalogação. Sabe, um dos grandes desafios no Brasil que a gente tem é nem todas as bases estarem com CPF. Se todas as bases estiverem com CPF, a integração é muito rápida. Só que a gente ainda não tinha todas as bases CPF, a gente inclusive tem algumas essenciais que não tem o CPF registrado. Então, esse trabalho, que inclusive veio de uma lei exigindo, às vezes a gente faz a lei é maravilhosa, mas a implementação dela, como foi dito aqui antes pelo governador, não é trivial. Então, a gente está trabalhando nisso, inclusive com foco muito grande nessa governança de dados, né? E a gente vai fazer isso para várias áreas, né? E uma delas, que é a que eu vou apresentar aqui, é justamente da primeira infância. Mas a gente está fazendo isso muito fortemente para a base territorial, econômica, na área de saúde, da educação, de forma mais ampla, não só focado na primeira infância. E justamente motivada por essa demanda do Conselhão, já era uma política que o governo estava pretendendo, teve um decreto em junho de 24, estabelecendo a diretriz para a política da primeira infância, né, que em breve vai sair a política nacional mesmo da primeira infância, e dentro delas tinham 5 GTs, GTs setoriais, e o 5º GT, que é o GT que a gente participa de forma muito ativa, que era justamente de integração e comunicação, e que tinha como meta principal a unificação das informações necessárias e a comunicação entre famílias e gestores. Coisas que tanto o governador está fazendo isso lá no governo do estado, quanto a prefeitura já faz isso também, ambos de forma muito magistral, e a gente precisava então fazer isso de uma forma nacional. E aí, a gente, obviamente, como vocês percebem, tem uma quantidade de atores gigantesca, de vários ministérios, mas também membros da sociedade civil, alguns que estão aqui, incluindo todos pela educação, participando desse GT para que a gente possa avançar. E a gente já primeiro foi mapear quem eram os atores centrais. O João falou aqui da questão do responsável da criança, né? Os responsáveis pela criança. Essa é uma das bases de dados que a gente está construindo. O João falou como ele estava tentando fazer, e a gente também está tentando fazer isso nacionalmente, que é juntando todos os nossos cadastros para tentar identificar quem são os responsáveis pelaquela criança, os gestores públicos, obviamente, e vários profissionais da assistência, da saúde, da educação, dos conselhos tutelares e a sociedade civil, que tem um papel aí fundamental.
E o nosso foco é, a gente tem essas questões, essas competências são descentralizadas, mas a gente precisa justamente fazer essa grande integração federativa, precisa de muita participação social e, obviamente, a base disso é a intersetorialidade, justamente porque a gente envolve em várias áreas. Então, quais são os dados que a gente está trabalhando, tanto para melhorar essas bases, terem bases nacionais de fato. Então, obviamente, a vacinação é uma que já é bem nacionalizada. O Ministério da Saúde está trabalhando fortemente numa caderneta da criança também, que deve ser lançada em breve, que tem outras coisas da área da saúde ligada à criança. A gente tem os cadastros do CadÚnico, é um cadastro que recentemente a gente lançou uma grande modernização desse cadastro. A gente está lançando o prontuário do SUAS, mas, por exemplo, violência infantil é uma coisa que é totalmente descentralizada em vários cadastros. Você precisa juntar 4 ou 5 bases de dados para poder ter o dado de violência infantil. É a mesma coisa, esse cadastro da primeira infância, do quem é o responsável, também a gente precisa juntar vários cadastros para fazer. Então, a gente está trabalhando em cada uma dessas bases de dados e fazendo com que elas todas sejam interoperáveis e, portanto, conectadas e possam trabalhar juntos. E o nosso foco é ter um portal da primeira infância para os responsáveis, né, que onde ele vai ter um pouco o que foi mostrado aqui nos 2 aplicativos, né, seja da Prefeitura, seja do Governo do Estado, é que exatamente que tenha nesse portal todas essas informações que vão estar calcadas que a gente está chamando desse ecossistema de dados da primeira infância, com base nessas bases de dados que estão ali na parte de baixo. Né, e a gente vai, a partir disso, também poder fazer notificação personalizada, que é a parte de comunicação com essas famílias, com os responsáveis, da gente poder fazer comunicação. A gente acha que a comunicação, inclusive, vai sair antes para algumas áreas do que o próprio portal. A nossa ideia é que o portal esteja pronto até o final do ano e que essa notificação já comece ainda já no início do próximo semestre. A gente já tenha várias notificações em áreas como vacinação, como creche. Agora, creche é exatamente talvez um exemplo até muito da dificuldade, mas também da importância de se fazer isso. A creche ela é municipal, em municípios, inclusive, pequenininhos, como a gente tem no Brasil, que muitas vezes não tem suas bases de dados digitalizadas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aí o trabalho importantíssimo, eu queria ressaltar aqui, o ministro Camilo estava aqui antes, falou que ele vai, o Ministério da Educação vai, aqui a secretária está aqui representando ele, vai coordenar muito essa política, porque a gente precisa de a saúde, ela por ser, a sua natureza tripartite é até muito mais fortalecida que a educação. O ministro Camilo tem um trabalho enorme de organizar a base tripartite, inclusive na parte de dados, para que a gente possa, de fato, ter isso e poder dizer, ter, do ponto de vista nacional, a creche que está disponível para cada criança no seu município. Essa é o que a gente quer fazer e é uma coisa que não é trivial, mas é essencial para que a gente possa avançar. E vai ter também, como ambos mostraram aqui, o portal do gestor público, gerando estatísticas, gerando dados, inclusive ajudando aonde priorizar, sabendo áreas onde está tendo, que já pode ver excessos de problemas de saúde, ou excesso de carência, falta de escolas, ou as crianças faltando muito numa determinada escola, que provavelmente é um problema mais comunitário do que daquela família específica. Então, vai ajudar o gestor público também a fazer melhor política. E a gente acha que essa coordenação vai ser essencial e a gente vai poder escalar iniciativas que acontecem em prefeituras e estados que já estão mais avançados para o Brasil inteiro, que é o nosso grande objetivo. Então, a nossa ideia é fazer esse grande ecossistema de dados da primeira infância, né, trabalhando em cada uma daquelas bases de dados que não é trivial, fazer esse portal da primeira infância, então, para os responsáveis das crianças, ter essa agenda de comunicação, porque, como o João falou, é o governo sem cliques, né? A pessoa saber dos seus direitos, ser informada, é dever do Estado, do governo, avisar as pessoas o que ela tem direito, e o portal do gestor para que a gente possa melhorar cada vez mais nossas políticas públicas. Meu tempo também encerrou e, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de a gente apresentar essa agenda aqui. Muito bom, ministra. Eu vou seguir aqui o painel, vou fazer 2 perguntas sequenciais para cada um de vocês, porque aí vocês já fazem essas 2 respostas, porque muitas vezes uma pergunta já é respondida por outra, então já vou fazer as 2 perguntas. Vou começar com a ministra, então, Esther Dweck, agora invertendo aqui um pouco a ordem. Ministra, eu te ouvindo, e a gente está acompanhando o trabalho desde o começo, né, desde lá do Conselhão e participando, a Fundação participando de todas as reuniões, a gente também. Ainda tem uma dúvida que é em relação a como que essa relação interfederativa dos dados vai acontecer, se existe clareza em relação a isso. A senhora mesmo colocou, tem uma parte que é dos municípios. Tem municípios que têm um sistema já informatizado de coleta. Tem municípios que não tem, tem município que não tem nem Excel, está no papel ainda.
como que a gente fomenta essa digitalização dos entes da federação para poder fazer o caminho inverso de subir esses dados e esses dados depois seguirem o seu caminho via estados, diretamente para os municípios, chegando nos cidadãos. De novo, né, assim, a gente pode ficar numa conversa de governo digital, pode parecer frio, mas tudo isso é para poder acelerar, intensificar o trabalho junto às crianças e junto às famílias. Então, um pouco como que a senhora entende esse trabalho daqui para frente? A gente vê isso muito com muita esperança, porque, na verdade, a política de primeira infância digitalizada, com governo digital, pode ser o início de um governo digital muito maior. Então, assim, se a gente consegue, então, o próprio prefeito João Campos estava colocando isso, no Recife, por uma circunstância ali por conta da Covid, o CPF da criança e da mãe estão conectados, no Brasil ainda não estão. Como que a gente faz isso também com o governo federal impulsionando essa agenda por meio da política de primeira infância? E a segunda pergunta é sobre, aí é bem pragmática mesmo, assim, quais são os próximos passos? A gente já consegue anunciar alguma coisa grande nesse ano? A gente consegue ter um anúncio do presidente Lula também sendo o presidente da primeira infância? Maravilha. Bom, Priscila, acho que primeiro em relação até mais amplo do que focado na primeira infância, como você falou, a gente lançou até no Piauí o que a gente chama de Programa Nacional de Gestão e Inovação, que tem como um dos pilares uma coisa que o presidente Lula lançou no final de 23, que é o PROPEN, que é o Processo Eletrônico Nacional, e a gente tem feito parceria com os estados para que os estados levem aos municípios a solução que o governo federal tem de processo eletrônico. Isso é para tirar os municípios do papel. Assim, a gente já tem um trabalho de base, assim, que independe da área específica, de fazer esse processo de digitalização. O Piauí foi o pioneiro nessa nossa parceria, né, e de levar para todos os municípios do Brasil o processo eletrônico. A gente tem tentado, a gente inclusive ia fazer com prefeituras também de grandes capitais, mas a gente está tentando ver um órgão para levar isso independente dos estados. Você poder disponibilizar a todos os municípios um processo eletrônico para que todos os municípios do Brasil saiam do papel, que isso já vai fazer uma enorme diferença, né? Isso é super importante. E a gente tem também trabalhado nos ministérios especificamente, cada ministério na sua área de integração federativa, essa integração. Como eu expliquei, a educação tem feito um trabalho enorme, a modernização que a gente fez no Cadastro Único, recentemente, que foi lançado há um mês atrás, mas o lançamento efetivamente segunda-feira, agora dia 17 de março, que ele entra em vigor e vai ter tanto a mudança do Cadastro Único quanto o prontuário SUAS. Ou seja, cada CRAS, em cada município, vai ter o seu prontuário digitalizado a partir de uma iniciativa que foi do governo federal para viabilizar em todos os CRAs esse prontuário. A gente está tentando fazer junto a conectividade dos CRAs, porque também não adianta, você pode ter CRAs, um município que não tem conectividade, ele não consegue fazer o online. A gente tem a carteira de identidade nacional, que é uma coisa, que é uma base que vai ser essencial para que a gente possa conhecer toda a população brasileira. A gente tem esse processo, a gente está acelerando junto com os estados. E aí o Piauí aqui é o nosso campeão, né? De novo, dando exemplo aqui do campeão em proporção da população que já trocou a carteira para ter uma base de conhecimento, inclusive podendo melhorar o nosso cadastro de responsáveis. Então, acho que a gente tem um trabalho que parece um trabalho de formiguinha, mas está sendo muito acelerado. E eu acho que e a gente também usa muito escalar soluções e usar essa integração federativa, usando os estados como motor também de puxar os municípios dos seus estados, os governadores têm muito mais proximidade, obviamente, com cada município do que o governo federal. Então, usar isso como uma forma de chegar lá. E de propostas mais concretas para esse ano, a gente tem sim a expectativa. Bom, a caderneta da criança da saúde está para sair, a secretária Anistela falou, está pronta para lançar em breve. A gente vai ter também o portal, a nossa ideia é que até o final do ano o portal esteja no ar. Não sei se a gente vai ter todas as informações nele, mas a gente está começando a trabalhar, por exemplo, quem está no Cade Único, a gente tem muita informação. Então, só a base do Cade Único, que já é uma base essencial no Brasil, já com certeza a parte do Cade Único já vai estar pronta até o final do ano. A gente pretende que a comunicação personalizada de algumas áreas, principalmente vacinação e de matrícula escolar, também esteja pronta até meio do ano, a gente já possa fazer. E a nossa visão é que isso é um processo incremental. A gente não está querendo ter o negócio todo pronto para lançar, porque se a gente tivesse todas as bases prontas para lançar, isso provavelmente demoraria, aí sim, uns 3, 4 anos.
Mas se a gente for fazendo, para cada coisa que a gente tem, já vai trabalhando, a gente já vai mudando a realidade naquela área. Então, o nosso foco é esse trabalho incremental, um trabalho intersetorial, interfederativo, para que a gente possa acelerar cada vez mais. E a nossa visão como governo digital, como Secretaria de Governo Digital e o Ministério responsável pelo governo digital, é a questão que a gente precisa, o Brasil inteiro está na mesma página. Por isso foi a importância de uma estratégia nacional de governo digital e que cada município brasileiro está fazendo a sua própria estratégia e a partir disso a gente vai conhecer bastante a realidade para mudar ela também. Muito bom, ministra. Antes de seguir aqui, gente, eu sei que tem muita gente legal aqui nesse espaço, que a gente quer conversar, mas pessoal do fundão, é sério aqui, eu vou dar uma de professora que vai disciplinar aqui esse grupo. Eu preciso que vocês parem de conversar. Por favor, conversas ali do fundo, lá no COF. A gente tem um COF separado. Vocês podem ir lá para o COF, porque o som volta para cá. É muito ruim. E quem está no fundo não consegue ouvir. Eu quero pedir de novo por favor. Eu sei que é gostoso conversar, gente, mas o COF é para isso, a gente tem um espaço bem separado para isso. Bom, agora vou voltar à Priscila legal. A Priscila chata que dá bronca foi embora. Eu queria aqui continuar, agora eu vou passar para o governador Rafael Fonteles, e aí eu finalizo aqui com o prefeito João Campos, porque o Estado, sempre que a gente pensa em primeira infância, a gente pensa em município. E aí a gente logo pensa no governo federal para poder apoiar os municípios. E eu acho que tem um papel muito fundamental dos estados, como elo nessa federação, de conectar políticas nacionais apoiando seus municípios. A gente acabou de ver isso no painel dos governadores, que o senhor também participou, como é importantíssimo a gente ter bons governadores fazendo esse papel junto aos municípios para reduzir a desigualdade. Então, governador Rafael, eu queria entender um pouco qual que é a tua estratégia. Você falou aqui na sua apresentação, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa estratégia de apoiar os municípios uma política que, em tese, nem seria uma obrigação primeira do Estado, mas entender, acho que esse é um entendimento de estadista muito importante, de dizer, olha, eu ouvi isso do secretário do João Campos lá em Recife, a bronca é minha, a bronca é nossa. Então não vamos esperar a população ir atrás, não vamos esperar a criança não ter vaga na creche, ou não vamos esperar a criança não ser vacinada. Vamos atrás dessa criança porque a bronca é nossa. Então eu queria entender um pouco do senhor, assim, como que o senhor enxerga esse papel do Estado. Eu queria entender também se tem espaço para um movimento dos governadores para que isso se espalhe. Obviamente o senhor está aqui, mas a gente gostaria de ter muitos governadores falando de primeira infância. Infelizmente não é um tema ainda de governadores, né? Não é à toa que o senhor está aqui. Então, se tem espaço para a gente mobilizar os governos estaduais para fazer com que esse grande plano nacional, para que os grandes exemplos municipais aconteçam, e um pouco do que também o senhor espera do governo federal, né? Assim, para apoio para esse grande movimento, porque assim, eu não acredito que a gente vai conseguir avançar nem desenvolvimento econômico e social no Brasil se a gente não cumprir essa tarefa antes, que é cuidar das crianças brasileiras. Bom, Priscila, vou fazer de trás para frente, tá? Isso, pode ser. Primeiro, com relação a ter um movimento dos governadores, é fácil. É só o Todos pela Educação ficar no pé, que aí tudinho desperta rapidamente para poder apoiar a primeira infância dentro do programa do Todos pela Educação. Mas é isso, é a sociedade civil tomar consciência de que, obviamente, investir na primeira infância é o melhor retorno para a sociedade. Quando isso ficar claro para cada vez um conjunto maior de pessoas, mas a classe política vai repercutir isso também. Porque quer queira, quer não, nós políticos somos muito influenciados, obviamente, pela manifestação da sociedade. Claro que por nossa própria formação, mas a manifestação da sociedade civil influencia bastante, guiando as políticas públicas, guiando as prioridades. E tentar tirar dessa perspectiva só de curto prazo, que normalmente é o que acontece no Brasil, em função desse sistema político eleitoral brasileiro, com eleição a cada 2 anos, e que os partidos são enfraquecidos, então praticamente vira uma eleição apenas de pessoas, e não de projetos. Com relação ao governo federal, acho que o governo federal está fazendo a sua parte.
Às vezes a gente quer uma velocidade maior, mas veja, nós ainda carecemos do principal, dados. Hoje o petróleo do mundo são dados. É por isso que o Piauí investe tanto em dados. É por isso que o Piauí hoje já tem mais de 1/3 da sua população com a carteira de identidade nacional digital, para eu poder ter os dados. Olha, o dado é da pessoa, e quem tem que fazer a guarda desse dado é o Estado, porque isso vale muito. E por isso que eu estou fazendo, inclusive com a prefeita de Lagoa do Piauí, o desafio a ela. Eu botei um estudo de identificação lá no município, estou botando em todos, e eu disse, Camila, os 4.810 habitantes de Lagoa do Piauí têm que ter a carteira de identidade nacional, dado que eu estou fazendo o piloto da primeira infância lá, para ela poder dar o dado. Então isso requer um esforço do Estado e do governo federal para apoiar sobretudo os pequenos municípios. Uma coisa é uma capital como Recife, uma grande capital, que tem já um prefeito engajado e tem toda uma condicionante para poder dispor desses dados. Mas mesmo em Recife, certamente, em Brasília, em Teresina, há também desafios na parte de dados. E é por isso que o Piauí inverteu a ordem. Nós começamos pelo aplicativo, porque eu vejo que o aplicativo vai ajudar a ter os dados. Então é uma ordem inversa. Então parece uma coisa meio desarrumada, mas não. A dificuldade é tamanha que se eu não facilitar a vida desses profissionais das escolas, dos CRAS e das unidades básicas de saúde, eu vou continuar sem o dado dessas crianças. E o que Lagoa do Piauí está mostrando é que eu já tenho hoje um município com 100% do monitoramento de todas as crianças e todas as gestantes. Qual é o custo de fazer isso? É o que nós estamos avaliando, porque a prefeitura sozinha não conseguiria fazer. E é por isso que vai ter que ter o apoio federal e o apoio estadual. E por fim, Priscila, dizer o seguinte, esse nosso aplicativo, ele visa essa intersetorialidade, justamente dessa visão de acompanhamento integral da criança. Então, nós temos lá as ferramentas de saúde, educação, parentalidade, segurança, assistência social. Por exemplo, nós já identificamos 16 crianças em Lagoa do Piauí que têm a família renda mensal menor do que R$ 218 e estão fora do cadastro do Bolsa Família. Veja o impacto que vai fazer para essas famílias, essas 16 famílias, quando passar a receber os R$ 750, os 600 mais os 150. Vai mudar radicalmente a vida dessa família. Ao mesmo tempo, quando eu identifico uma criança, por exemplo, uma coisa que surpreendeu a gente, a visão antiga nossa é que tinha muita criança desnutrida, né? Eu estou falando de um município pequeno, do sertão do Piauí, que o número de crianças obesas é maior do que o número de crianças desnutridas. Eu tenho uma criança desnutrida lá e tenho 4 ou 5 obesos. Olha só a visão, olha como isso muda a política pública. Então eu tenho que fazer uma política. Por isso que a gente colocou esse aplicativo integrado ao Saúde Digital. Esse sim está disponível para todos. Eu convido todo mundo aqui, no intervalo, a baixar o aplicativo Piauí Saúde Digital e fazer uma consulta com o médico de graça ao vivo, a qualquer hora do dia, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ou seja, a criança que tiver um problema, a mãe vai poder fazer a consulta direto no aplicativo com um médico. Então isso também é interoperabilidade, agora de 2 aplicativos distintos, um conectado com o outro. Então é isso que eu queria destacar. E mais uma vez estou respondendo sua pergunta diretamente, Priscila. Piauí está colaborando com os municípios. O papel de fala dos municípios, mas eu creio que os pequenos municípios e até os médios não conseguirão fazer isso sem o apoio dos estados e do governo federal. O governo federal, sobretudo, com a uniformização da política e com recursos. E os estados também com recursos e coordenando essa política regionalmente. Muito bom. Só dizer que eu estou de olho nos reincidentes, tá? E aqui eu finalizo com o prefeito João Campos. João, tem 2 grandes perguntas aqui para você. A primeira é que eu queria entender um pouco como que você enxerga. Você é considerado um bom gestor. Você tem, né, essa característica e esse reconhecimento de bom gestor. Como que você enxerga essa ferramenta para a melhoria da gestão das políticas? Assim, que tipo o governador Rafael trouxe isso? Assim, quer dizer, na hora que você cruza informações, quando você tem base de dados integradas e você começa a enxergar cada criança, o
o que surge, né? Então, descobre-se crianças que não estão sendo atendidas, vacinação que pode acontecer na creche. Então, que tipo de possibilidade de gestão o senhor enxerga aqui para a cidade de Recife? E a segunda pergunta, vou voltar um pouco naquela ideia minha inicial, que é o seguinte: a gente quer integrar coisas boas, é que nem tempo integral. Mais tempo de uma escola que não funciona não adianta, tem que ser mais tempo de uma escola boa. A mesma coisa aqui, então a gente tem que integrar as políticas para a primeira infância, mas políticas com excelência. É a creche boa, é um espaço para a criança brincar, é a praça, é a vacinação que funciona, é a assistência social que funciona. Então também queria entender, já que são políticas muito municipalistas, entender um pouco também como que é a sua visão de integração e de avanço na qualidade dessas políticas todas para a primeira infância. Muito bom, Priscila. Eu acho que a gente, primeiro, para fazer gestão hoje em dia, eu acho que é impossível fazer se você não tiver uma capacidade de processamento e análise de dados. Não existe nenhuma decisão de grande porte que eu tomo na cidade do Recife sem ser subsidiado por dado. Então, eu sou obsessivo por dado, por resultado, então eu utilizo muito dado para tomar decisão. Eu gostei muito da fala do governador, que eu acho que mostra um caminho de partidas diferentes para chegar no mesmo lugar. Então lá ele precisa minerar muito dado agora, gerar dado. A gente conseguiu fazer o que seria em 20 anos, em 3 meses com a vacinação. Então eu peguei o dado de todo mundo com 90 dias da minha gestão. Então a gente tem 3 ciclos. Primeiro foi muito dado coletado. Segundo, processamento desse dado. E agora a gente está no estágio de dado para decisão. Então, por exemplo, calçamento de rua na cidade. Eu tenho o dado de consumo de energia da cidade inteira. Eu tenho um mapeamento de todas as ruas não calçadas. E eu cruzo o tamanho da rua com a base do Waze de fluxo de veículo que passa, com o número de moradores que tem na rua. E aí eu faço, eu encontrei um número, 20% das ruas que, se feitas, beneficiam 80% da cidade. Está decidido, o que eu vou fazer é isso. E aí eu mudo a lógica. Aí eu pego esse dado, chamo a política e convenço a política de que é melhor fazer aquilo. Então, e é muito difícil a pessoa não estar convencida se você vai beneficiar muita gente. Pegando para a segunda pergunta, a gente conseguiu duplicar o número de vagas de creche. A primeira vaga de creche em Recife foi nos anos 80, até nós assumirmos, em 40 anos, tinha 6.500 vagas de creche. Eu entreguei 7.000 novas vagas em 3 anos e 9 meses. E agora, nessa virada do ano, mais 3.000 novas vagas, todas em educação integral e com creche pré-escola, 5 refeições por dia. Então, a gente está triplicando o número de vagas de creche. O que é que aconteceu? Eu percebi que se a gente não tivesse um mecanismo rápido de busca direcionada na matrícula, a gente ia ter uma migração da classe média para as nossas creches e as crianças mais vulneráveis ficariam de fora. A gente já fez um sistema de matrícula com o Banco Interamericano que prioriza a extrema vulnerabilidade, então um rating de vulnerabilidade social para priorizar, mas a criança extremamente vulnerável estava ficando de fora. O que é que nós fizemos? Cruzamento de dados. Pegamos a base da matrícula, a base da fila, a base do CAD único, crianças extremamente vulneráveis. Achamos 8.000 crianças que não estavam nas creches e que estavam no maior pico de vulnerabilidade. Dividimos por setores da saúde e chamamos os agentes comunitários de saúde e demos a cada equipe, dizendo, você é dessa área, nessa área tem 30 crianças que precisam ser matriculadas. E passamos 60 dias matriculando as crianças pelos agentes comunitários de saúde, e dos 8.000, mais de 5.000 foram matriculados, e eles nem estavam na fila de espera da matrícula. Então, se eu não tivesse dado para fazer isso, se eu não tivesse uma ampliação de rede que suportasse essas crianças, hoje a gente não teria essas crianças matriculadas e estudando. Então, tem que ter dado, tem que ter gestão para poder fazer um bom governo. E aí, só para terminar, Priscila, eu fico muito feliz hoje, graças a Deus e a muito trabalho, agradecer a nossa equipe aqui, a Fred, a Aninha, a Luciana, a Raul, Gilberto. A gente hoje está com quase 85% de aprovação na gestão. E das 3 marcas que nós temos, obra, eu sou engenheiro, então tenho que fazer muita obra, governo digital e educação. Então, para quem acha que a educação não dá voto, educação dá voto sim, basta fazer bem feito
fazer de forma técnica e fazer pensando no melhor para a criança. Então, faça bem feito, que o resultado aparece. Obrigado. Olha, gente, esse painel aqui são 3 ótimos alunos. Vocês ficaram totalmente no tempo, falaram direitinho. Então, eu acho que aqui faltam 2 minutos para a gente encerrar. Então, eu vou dar mais 1 minutinho para cada um, só para fazer as palavras finais aqui, fazer as suas mensagens finais para essa plateia. E dizer, assim, que eu tenho muito orgulho, alguém falou isso na primeira mesa, a gente está com uma safra muito boa de governadores. Acho que a gente está aqui também com governadores, prefeitos, ministros também, muito engajados na causa da primeira infância. Quero agradecer à Fundação Maria Cecília Amari, aí, que a gente está o tempo inteiro juntas. Que bom que a gente tem colocado esse tema que é tão importante na agenda. Então, eu quero aqui agradecer muitíssimo, não só o trabalho de todos vocês, mas a liderança. Porque não é fácil liderar pela primeira infância. Então, eu vou começar então pela ministra, depois o governador Rafael, eu termino com o prefeito João Campos, e aí a gente encerra essa manhã, e a Emília vai entrar aqui com as instruções para almoço e para as sessões da tarde. Ministra. Obrigada, Priscila. Mais uma vez queria agradecer o convite também e todo o apoio e também essa motivação para que essa agenda se torne prioritária. E dizer que no governo federal, acho que o presidente Lula tem essa preocupação muito forte dele. A primeira, da integração federativa, da cooperação federativa. Ele enxerga os estados e municípios como parceiros, inclusive independente de filiação partidária, porque ele sabe que se quer mudar a vida da realidade da população, tem que trabalhar com quem a população elegeu. E essa é uma prioridade máxima do governo, né? Essa integração federativa que inclui a integração de dados como base para fazer uma gestão baseada em evidências, que é a visão que a gente tem. A outra é a intersetorialidade, porque as políticas públicas, cada vez mais, elas precisam da integração entre as políticas, né? Não existe uma política só de saúde, não existe uma política só de educação, só de assistência, elas têm que andar muito juntas, nem só de justiça. Se essas políticas não estiverem integradas, a gente também não consegue melhorar. E a participação social, eu queria reforçar isso e agradecer aqui a todos pela educação, representando a sociedade civil, mas tem várias pessoas aqui de várias instituições da sociedade civil, e a outra, assim, um pilar do nosso governo é a abertura à participação social, como inclusive motivador e indicar para onde a gente tem que andar. Então, eu queria dizer que são essas 3 coisas: integração federativa, intersetorialidade e participação como método e base para fazer uma boa política pública também. Obrigada. Bom, agradecer Priscila, agradecer a presença de todos. E a mensagem final que a gente deixa é realmente a do painel anterior. Muita ousadia na área da educação. Eu acho que o tempo integral, e aí eu não estou falando agora só de ensino médio, eu estou falando da creche até o fundamental, é a pedra de toque para a gente realmente conseguir fazer essa mudança social e econômica no país, igualando oportunidades para as pessoas e aumentando a produtividade da nossa economia. Não haverá essa virada de chave, a meu ver, se nós não colocarmos todas as crianças e todos os jovens na escola de tempo integral e com muita gestão profissional para fazer mais com menos. O Brasil já gasta o percentual do PIB igual à média da OCDE, e o resultado da aprendizagem não aparece, porque às vezes nós estamos gastando numa direção errada, que não funciona. Então, apostar no que dá certo. Muito obrigado. Obrigada, governador. Agradecer a Priscila, a Esther, governador Rafael, dizer da alegria de estar aqui. Eu acho que a educação é o que une a vida de todos nós. Eu fico muito feliz de poder estar fazendo muito pela educação. Eu acho que o grande recado, principalmente para os gestores, é assim, fazer da forma certa. Você não precisa brigar com a política, mas não é a política que deve mandar na educação, jamais. Também não ceder a pressões ideológicas, seja de um lado ou do outro. Fazer o que a técnica manda, convencer as pessoas com argumento, com dado, com informação. Não inventar a roda. Então, muitas vezes a roda já foi inventada, ela precisa ser tropicalizada, ambientada para a nossa cidade. Agradecer à ministra Esther. Eu acho que o GovBR tem funcionado como um grande repositório nacional. Então, se cada município tem uma boa ação, estados têm boas ações, a gente não precisa inventar a roda. Então, isso que a gente fez um acordo de cooperação com o GovBR para repassar soluções que foram criadas no Recife,
implementadas no GovBR para ir para todas as cidades. Então, com isso, a gente cria um grande repositório nacional de boas práticas de gestão e a gente padroniza isso no Brasil inteiro. Então, feliz de estar aqui e feliz de ver que o Brasil tem avançado na educação e que, com certeza, com a ajuda da sociedade civil, os passos serão ainda mais largos. Obrigado. Gente, muito obrigada a todos. Agora a Emília vai passar os recados. Vamos só tirar uma foto aqui, a gente. Emília, com você.